Então, dando sequência ao curso, um pequeno videozinho sobre aceleração, tá certo? A gente tinha visto no vídeo anterior noções de velocidade. E a gente encarou que velocidade, né, velocidade, se a gente considerar, por exemplo, uma velocidade média, né, vamos colocar como Vm novamente, a gente encarou isso aqui como sendo a variação do deslocamento no tempo por esse tempo, propriamente dito. A aceleração é um processo análogo, tá certo? A aceleração, então isso aqui vai diferenciar de aceleração, porque a aceleração, como um processo, como uma medida análoga, né, vamos considerar como sendo a aceleração média, da mesma maneira como você considera a velocidade média, isso aqui vai ser uma variação, só que em vez de ser deslocamento no tempo, da velocidade, tá? Da velocidade sobre o tempo. Então, isso aqui é uma noção de aceleração, e como o próprio nome já tinha sido colocado, dei uma travadinha aqui, uma aceleração média, tá certo? O que vai ser diferente de uma aceleração instantânea. Então, a gente pode colocar aqui, ó, aceleração instantânea. O que vai ser aceleração instantânea? É a mesma lógica que foi colocada para a velocidade. Então, a aceleração instantânea pode ser definida como uma variação de velocidade no tempo. Opa, peraí, nem fez caca. Pode ser definido como... A gente não tinha definido o limite? Então, vamos definir limite aqui também. É o limite da variação de velocidade no tempo quando esse tempo aqui tender a zero, ok? Então aí você tem ambas as definições, tá? Bom, no sistema internacional a gente verificou que a velocidade, por exemplo, pegar a velocidade média, se a gente utilizar o sistema internacional, ela vai ser medida em metros por segundo, certo? Nesse sentido, a aceleração, vamos pegar a aceleração média aqui, ó. A aceleração média, como ela é definida como a variação da velocidade sobre a variação de tempo, então isso aqui vai ser definido como metro por segundo, ou seja, vezes 1 sobre segundo, tá certo? Então, a unidade da aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado, tá certo? Essa é a unidade de medida e é uma unidade derivada. Assim como a velocidade também é uma unidade derivada daquelas 7 unidades principais do sistema internacional. Bom, existe também uma noção de aceleração baseada em aceleração em comparação com força gravitacional, tá bom? Então a gente sabe que a aceleração gravitacional é chamada de G e ela equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então essa é a aceleração gravitacional. O corpo humano, animais, mamíferos de um modo geral, mas o corpo humano em particular, ele é submetido a essa força gravitacional de uma maneira espontânea, porque a gente está em pé, sentado, etc. Mas ele pode ser submetido a acelerações bem maiores do que essa. Então, não sei se você já ouviu falar na chamada força G, isso não é desenho animado de super-heróis, força G ou G-force, né, do inglês, que diz respeito à aceleração que os pilotos são submetidos dentro dos cockpits de aviação. E essa aceleração, essa força de aceleração se dá em torno de 3 a 3,5 Gs, ou seja, o corpo humano estaria submetido num cockpit de um avião bimotor, aí depende da velocidade, mas provavelmente supersônico, tá certo? Há uma força 3 vezes a 3 vezes e meia a aceleração da gravidade propriamente dita. O corpo humano, tá? Eu não sou sexista, então vamos representar desse jeito. O corpo humano ele é capaz de resistir a forças de até 100 Gs, desde que seja instantâneo, tá? Desde que seja instantâneo. Ou forças de aproximadamente 10 Gs momentâneas, ou seja,
ela tem uma certa duração, pode causar morte. Pode até causar a morte, tá certo? E você tem adaptações comerciais para isso. Então, por exemplo, resgatando aqui uma informação, um dos aviões que mais velozes, ou digamos assim, preparados para suporte dessa força G, atinge, como está colocado aqui, 7 Gs ou até mais por 15 segundos aproximadamente. E isso é muito violento em termos de pressão e aceleração e compressão que você tem no hemisfério cerebral, nas massas moles, né, do cérebro. E a gente olha isso e acha que isso aqui é violento. 7 Gs, 10 Gs, 100 Gs de uma forma instantânea. Ocorre que na natureza você tem exemplos que são exemplos mais nobres ainda, certo? Por exemplo, você tem nos quinidários, né, nos quinidários marinhos, você tem determinadas estruturas que são chamadas nematocistos e que são projetadas contendo um determinado veneno como se fosse uma espécie de arpão contra o hospedeiro que se deseja intoxicar, né? A presa, o hospedeiro não, a presa que se deseja intoxicar. E isso é dado numa escala de nanosegundos. Então, para você ter isso aqui é um resumo de um artigo que foi publicado e é bem interessante porque ele exemplifica, e a gente pode exemplificar numericamente, como que esse processo se dá em termos de aceleração, tá certo? Então eu vou voltar aqui na nossa explicaçãozinha, deixa eu ver, o quadro está aqui, então nós vamos descer para cá. Então, no exemplo do nematocisto, tá? No exemplo de um nematocisto, né, na verdade seria assim, a expulsão, eu não sei se seria expulsão, vou colocar como expulsão entre aspas, tá? Às vezes escorrega aqui, expulsão do estilete desse nematocisto, sabe-se que uma determinada ordem lá quinidária, deixa eu pegar os dados aqui, ele atravessa uma distância, tá? A distância que eles conseguiram detectar é da ordem de 13 micrômetros, né? Ou seja, 13 vezes 10 a menos 6 micrômetros. Isso é importante quando estiver fazendo esses cálculos pequenos, porque você precisa preferencialmente colocar no sistema internacional. A não ser que você tenha muita segurança que você vai dividir um numerador e um denominador, por exemplo, por uma mesma magnitude, com a mesma ordem de grandeza. E eles conseguem fazer isso aqui em 0,7 microsegundos, tá? Para se ter uma ideia. 0,7 microsegundos. Perdão, 0,7 microsegundos. O que a gente está falando? Deixa eu voltar aqui na situação do artigo publicado. A gente está falando de uma figura desse artigo, que é essa figurinha aqui, que quando você pega essa figurinha, você vê isso daqui. Então você tem a estrutura celular emitindo o nematocisto, que é projetado e fica numa espécie de arpão ancorado. Ele atravessa uma distância mínima entre a célula de origem e a célula-alvo, né, da presa, e essa distância mínima é coberta também no intervalo mínimo. No artigo, depois, se tiver curiosidade, me parece que eles precisaram, para se ter uma ideia, deixa eu até voltar aqui, eles precisaram de uma detecção aqui, uma câmera que pudesse detectar 1.400.000 frames por segundo, né? Então, para você ter uma ideia, essa gravação que a gente está fazendo aqui, ela é feita, acho que a 10 frames por segundo. Então, você tem uma ideia do potencial tecnológico para isso. Mas voltando àquela continha. Com isso aqui você consegue medir uma velocidade, né? Você tem uma distância e você tem... o que seriam então 10,7 microsegundos? Bom, isso aqui representa microsegundos também. Então, isso aqui representa 0,7 vezes 10 a menos 6 do segundo. Isso para a gente colocar esses dados no sistema internacional. Como eles estão em 10 a menos 6 e 10 a menos 6, para uma velocidade eu posso medir isso sem grande problema. Então eu posso medir isso aqui como sendo 13 mesmo por 0,7.
Então a velocidade que a gente obtém aqui, se eu projetar aquela calculadorazinha aqui, ó, é 13 por 10,7. Então vamos ver aqui. Eu tenho 13, certo? E aí eu faço 0,7, vou fazer a divisão, e é isso aqui que eu obtenho, 18,6, certo? Ou seja, eu tenho aqui aproximadamente 18,6 metros por segundo. Lembra da história do Usain Bolt? 10,4? Agora, isso aqui é a velocidade. A aceleração é um outro problema. A aceleração ela é medida a partir do seguinte cálculo. A aceleração é dado por 2 vezes a distância dividido pelo quadrado do tempo. Essa equação está no artigo e essa equação é uma equação de biofísica que relaciona tempo, deslocamento e a aceleração propriamente dita. No nosso caso, como você tem aqui um expoente quadrático, você não pode se dar ao luxo de manter a magnitude igual a gente fez aqui, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 6, corta, corta e resolve o problema. Você tem que manter no sistema internacional, nas suas unidades de origem. Então, para um quinidário, essa aceleração aqui vai ser igual a 2 vezes a distância, portanto, 13 vezes 10 a menos 6 metros, ok? Dividido pelo tempo ao quadrado, ou seja, dividido por esse tempo aqui, 0,7 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Isso aqui, obviamente, numa taxa de segundos, né? O segundo, portanto, que vai ficar o segundo ao quadrado. Se você fizer essa continha aqui, nessa calculadora essa calculadorazinha aqui, a gente consegue fazer isso, mas talvez você perca um pouco de tempo fazendo. Vamos ver se ela fica bonitinha. Porque aí você vai precisar usar aqui, no caso, não, se bem que aqui não precisa usar. Não, acho que é uma boa usar assim. A gente pode ver, por exemplo, o modo científico dela, só que vai ficar um pouco maior aqui. Tá? Mas vamos lá. Então a gente faz 2 vezes 13 vezes 10, porque é a notação científica, ok? Vezes 10 a 6, certo? Então vou multiplicar isso daqui. E agora eu vou dividir isso aqui por... na verdade, primeiro eu vou ter que fazer o 0,7 vezes 10 a 6 também. Só que eu vou fazer isso aqui agora ao quadrado. E agora eu vou dividir um pelo outro. E olha o número que você tem aqui. Olha o número que você tem. Então, essa aceleração aqui é da ordem de... vamos colocar aqui, ó. Ops, perdi o número. Perdão. Vai dar... Vamos ver quantas casas decimais você tem aqui, né? Então, você tem primeira casa, segunda casa, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima casa, né? Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você tem 5,3, aqui ó, 5,3 vezes 10 a 7. Se você divide isso daqui pela aceleração da gravidade, que é 9,8, então isso aqui é metros segundo ao quadrado, isso aqui também é metros segundo ao quadrado, você vai ter alguma coisa em torno de 50 milhões de G. Ou seja, a expulsão, né, a emissão, né, de um estilete, de um nematocisto, de um quinidário, é 50 milhões de G. Não se compara com nenhuma tecnologia humana já inventada que chega aproximadamente aí 7 ou 8 Gs um avião supersônico. Ok? É isso.